E vamos de Feminivinho! Sejam todas, todos, todes bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes e se assentem, se aconcheguem. É hora da patifaria, da criação, da dança e de muito bate-papo inteligente, né, meninas? Justamente. Bom, bora fazer um brinde ao Feminivinho? Feminivinho! Gente, hoje a gente tá aqui para poder discutir um tema super pertinente pra gente que é gay que sente, pra gente que é gay se queixa, né? As nossas geixas. Bom, eu sou Raniele, eu sou branco, tenho cabelo encaracolado, cabelo curto, estou de calça jeans, um tênis branco e uma camisa estampada branca com uma estampa de flores. Isso é importante para nossa audiência que precisa da audiodescrição. Aqui estão comigo os nossos convidados, Jorge e Alexandre, e vou deixar que eles se apresentem. Quer começar? Eu sou o Jorge. Eu sou o Alexandre. Eu estou de preto, sou negro, cabelo afro. Isso é importante, essas informações, para quem precisa da audiodescrição. Tenho 1,60 de altura. E é isso. Cansada, xoxa, inconsistente? Mentira. Viva! Sobrevivendo, claramente. Bom, eu sou o Alexandre, né? Como eu já havia falado, estou usando óculos de oncinha. Estou de camisa rosa e por fora uma camisa branca, uma bermudinha rosa e, obviamente, não poderia faltar no meu look algo que remete às nossas tradições, né? Uma chinelinha de couro. Toda menininha, toda Clarissa, né? Gente, hoje a gente tá aqui para poder discutir um pouco uma coisinha que ela faz parte do nosso cotidiano enquanto gay, né? Que é essa coisa toda relacionada aos nossos desejos, a nossa dinâmica de sair com pessoas, conhecer pessoas, ter que flertar. Eu, ultimamente, acho isso muito exaustivo, né? E eu acho que isso é um pouco exaustivo porque a gente tem enfrentado um contexto que é um contexto de normalidade gay. As gays estão muito normais. E geralmente a gente chama isso de homonormatividade ou comportamento homonormativo, que é um conceito que a gente usa na academia, mas que a gente tem visto e sentido cada vez mais. A palavra pode ser difícil, mas quando você abre o Grindr, quando você abre o Tinder, você vê, tá lá gay padrão mais uma vez para te assombrar. E aí, meninas, o que vocês acham? Como vocês entendem aí a homonormatividade? Como que isso está presente no, sei lá, no cotidiano de vocês? Eu vou deixar a Clarissa começar. Tudo bem, vamos introduzir. Bom, em uma perspectiva social, a gente precisa compreender que essa normatividade é algo surreal. Nós não precisamos estar nos padrões que são os padrões impostos. Entretanto, é algo que a gente, né, cotidianamente vê, é vistoso. Esses dias atrás, eu fui em uma festa com algumas amigas, cheguei na festa, fiquei surpreendido. Um povo alto, todo forte, e que não é diferente daquilo que a gente vê no Grindr, aquilo que a gente vê no Tinder, aquilo que a gente vê na balada. Muito embora seja vistoso, aparentemente, aos meus olhos, é aquela coisa meia... Posso ver, está lá, mas eu não vou tocar. Por que disso? Porque essa percepção e essa performatividade em termos sociais em si, né, expressa muito mais uma perspectiva de aceitação, de sucesso ou qualquer outro tipo de coisa que a pessoa pretende estabelecer ali. Entretanto, ao meu ver, não há necessidade de ser dessa forma, até mesmo porque todos nós temos nossas subjetividades. E nesse sentido, não há ou não deveria haver uma
padronização daquilo que é esperado em relação ao meu corpo, ao meu ser. E dessa mesma maneira, as minhas relações não deveriam estar impregnadas dentro desse sentido, nessa procura do outro ou até mesmo de mim mesmo, no sentido de, né, digamos que estar ali lado a lado ou até mesmo, né, tendo experiências dessa forma. Então, eu conceituo essas relações como algo lindo de se ver, mas difícil de se pegar. Literalmente, né? Porque eu fico pensando um pouquinho assim, eu não sei, a Jorge é minha irmã, a gente mora juntas, e aí a gente fica trocando sobre esses boys que vivem aparecendo. Acho que primeiro a gente tem que falar para o nosso público o que é o Grindr, o que é o Tinder, que nem todo mundo tá ligado e a gente precisa de falar sobre, né? Eu acho que eu vou deixar a Jorge falar o que é o Grindr, o que é o Tinder. Diga pra gente! A Jorge é uma pesquisadora que tá lá todo dia no Grindr, ela tá lá salvando a tóxica, denunciando a outra tóxica, fazendo todo o trabalho dela que faz parte do mestrado dela. São experiências antropológicas. Literalmente. Etnografias. Exato. O que é aí o Grindr e como que você vê essa coisa de homonormativo? Eu acho que a gente não precisa de ficar falando homonormativo, mas se a gente poder pensar que a gay padrão já é o suficiente para poder falar do que é o homonormativo no sentido mais do nosso cotidiano, né? Quando eu fecho os olhos e penso assim, o que é uma gay padrão? Eu penso na Barbie gay. Só isso, né? Quando eu consigo ver aquele corpo se movimentando em determinados espaços e como eu, uma pequena copeira da fila das gays, jamais chegarei a ver a gay padrão. É mais ou menos assim, todo mundo vê, todo mundo já viu, mas quase ninguém sentiu, porque existe uma dinâmica muito diferente, né? E o que é o Grindr? Acho que para começar a entender o Grindr e o Tinder, primeiro eu volto na fala inicial do Alexandre, de que não é necessário, né? Essa normativização dos corpos, essa normalização do desejo. Mas se não é necessário, ok, mas ela existe. E aí eu acho que a pergunta maior que fica é: quem lucra com essa normalização? Quem ganha com ela? E aí a gente vai pro Tinder e pro Grindr. Não é que as pessoas esquecem, principalmente os usuários, que quando nós falamos em Tinder e Grindr, nós estamos falando de empresas globais, conglomerados multinacionais. Pessoas que lucram com desejo afetivo de gays, de pessoas queers. Pessoas que estão em busca de afeto. E essa busca por afeto ela é monetizada. Você pode ter mais acesso ao desejo, você pode estar em outros lugares, você pode vivenciar afetivamente várias experiências. Mas tem um limite dentro do Grindr e do Tinder para a versão gratuita. Se você paga a versão Gold, a versão Extra, por exemplo, você tem uma possibilidade maior de perfis. Outro acesso, né? Outro acesso. E então, aí é como se a gente fosse produto. Exato. A gente é o produto e nós não precisamos que nos vendam, porque a gente cria uma narrativa de se vender. Sou alto, sou branco, tenho 1,80. Eu não sou essa pessoa, tá, gente? Mas eu sou alto, sou branco, tenho 1,80, sou fora do meio, gosto de homens discretos, porque se eu gostasse de mulher, eu era heterossexual. Eu vejo isso quase cotidianamente nesses aplicativos, né? E aí é quase uma descrição. Você olha nas americanas lá, eu tô mudando, tá, gente? Então, eu mais do que ninguém sei o que é uma descrição de site de comércio. Você entra lá e vai olhar assim, quero comprar uma escrivaninha, 1,80 por 1,20. Fala que vocês não veem isso no Grindr. Mas a ideia é essa, né? Grindr, na tradução literal, significa moedor de carne. Então, você ter um aplicativo homoafetivo, que não é homoafetivo, porque a afetividade não é o foco do Grindr, mas a pegação. E já o Tinder tem como foco a afetividade, né? Tecer relações mais padronizadas de afeto. Então, quando você entra num aplicativo que o nome dele, a tradução literal, é moedor de carne, o que você vai esperar de um lugar desse? Né? E aí eu fico pensando, né, e explicando para as pessoas que estão já nos acompanhando, o Tinder, ele tem a possibilidade para héteros e homossexuais.
Isso é importante pontuar. Ele é um aplicativo que ele recebe pessoas. Ao receber pessoas, ele tem filtros diferentes. Os únicos filtros disponíveis no Tinder é o filtro da distância, que no máximo é 160 quilômetros, 180. E você tem o filtro de se você quer ver e aparecer para homens ou mulheres. Quem que você quer ver na sua cascata de perfil. Acabou aí. E aí o restante dos filtros, eles são construídos no perfil, na bio, que é o espaço direcionado para a pessoa se autodescrever, ou melhor, se autovender. E é onde ela apresenta o que de mais atrativo ela tem a oferecer. O Grindr, como bem o nome já traduzido diz, é um moedor de carne. E as especificações dele são mais específicas mesmo. A gente entra no Grindr, você tem um lugar para colocar altura, posição sexual, se você é ativo, passivo, versátil, sua identidade de gênero, sua raça, tribos, né? As tribos, se você é Daddy, se você 2000. É Barbie, isso. Então, e aí você tem muitas especificidades. E aí a pergunta que fica é, o que tornou o nosso cotidiano homoerótico tão específico? Que nós, para nos acharmos afetivamente e desejosamente, temos que ser tão específicos, tão milimétricos. E quem lucra com isso, né, no final das contas? Porque nós somos o produto, mas nós também somos responsáveis pela nossa venda. E aí, e por trás disso tem uma lógica neoliberal que está ali o tempo todo gerindo nós, que é essa ideia do autoempresariamento, do empresariamento de si. Você é responsável pela sua trajetória de sucesso. Uma autogestão do corpo que necessita do consumo de outras coisas para se tornar normal. E isso me incomoda muito. Eu não sei se te incomoda, Alexandre, mas assim, essa coisa, eu preciso de me tornar, mesmo que eu saiba que eu não precise, que eu seja conscientemente político quanto a isso, eu preciso de me tornar mais normal para ser aceito. E aí, quando eu não negocio, eu sou excluído. Interessante a fala de vocês. Até mesmo porque eu vou me pegando nessa... Fazendo filtro, né, minha velha? Claramente. Vocês foram falando de filtro, eu pensei assim, uai, mas eu tenho outros filtros disponíveis. Será por quê, né? Estou me auto-vendendo? Mãe, não assista esse programa agora, tá? Mas enfim, o que acontece? Aproveitando até mesmo essa questão literal da tradução, eu sempre costumo falar, quer seja no Tinder, quer seja no Grindr, que nós temos ali um cardápio. E aí esse sentido do cardápio, ele vai de encontro justamente ao que a gente vê dessa posição de consumo. Ali nós deixamos a nossa perspectiva de algo que o outro olhe e dessa mesma maneira se agrade daquilo que está vendo e passa a ter um diálogo direto, né, e até mesmo demonstrando as suas ferramentas de venda para facilitar os meios ali, né, em que esses aplicativos são disponibilizados nesse sentido. Então, nessa perspectiva, o que a gente começa a entender? Que quando eu já passo a pensar no meu perfil, aquilo que vai estar disponível ali para o outro, eu quero justamente que aquilo seja agradável ao outro. Então eu vou pensar em uma foto na praia, eu vou pensar em uma foto que demonstre o meu corpo, porque ali é uma questão de desejo, eu crio verdades que às vezes não são verdades, né? Quem nunca conversou com um boyzinho que colocou uma foto lá do início dos anos 2000 e chegou, ele não era nada daquilo. Tava lá, uai, minha velha, que é isso? Né? É uma surprise. Você chega lá e fala assim, uai, querida! Sempre uma aventura. Sempre uma aventura. De madrugada, então, é uma coisa louca. Mas... Gente, eu acho que eu tô me tornando muito, muito velho, porque assim, passou das 10 horas da noite, é hora de dormir mesmo. Ai, eu tenho não insônia. Tô nessa... Eu não tô nessa dinâmica mais, não. Eu tenho insônia. Fica acordada. Mas e eu acho que isso também faz parte, porque assim, a gente tá falando desses aplicativos de pegação, e os aplicativos de pegação, eles são uma interface dessa questão da normalidade gay.
Porque essa normalidade gay que a gente está vivendo, essa questão, essa exigência, né? O corpo perfeito, o corpo saudável, a voz grossa, tomar testosterona, né? Ser apresentável. Eu acho que tem muitas camadas e que vão afetando não só a forma como eu relaciono com você, se eu tiver uma relação de desejo sexual ou de um desejo afetivo contigo, mas também a forma como eu me vejo. E aí a forma como eu me vejo, ela produz uma série de fragmentações, de disforias, sabe? Você abre o seu Instagram, coloca lá, o algoritmo é safado, né? Você abre o seu Instagram e vai lá, abre agora aí, ó. Tá aproveitando que tá me vendo? Abre agora. Vê como que você não tá sendo padronizada. O que você abre? Se você tá no Grindr, é muito fácil. Se você tá curtindo pessoas que são gay padrão, só vai aparecer gay padrão. Aí você abre gay padrão na segunda, gay padrão na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Daí um mês você tá assim, nossa, preciso de emagrecer, né? Nossa, podia ir na academia. Aí vê as gays usando Balenciaga. Nossa, podia passar o cartão para usar uma Balenciaga. Isso é padrão. Isso é uma tentativa de normalizar o que nós somos, o que podemos ser e como podemos ser. Isso me incomoda. Mas isso é uma perspectiva muito neoliberal de uma ferramenta de consumo, obviamente, e que isso vai traçando teias e meios muito bem articulados para que a gente possa justamente cumprir a expectativa desse consumo. Então, quando você fala, né, o logaritmo ele é safado, é nesse sentido, né? Por quê? Porque são trabalhados, obviamente, essas estratégias de consumo e hoje em dia, nesse sentido, voltado à percepção dos aplicativos em si, nós podemos, obviamente, passar a compreender a nossa imagem como algo que tende a ser desejado pelo outro ou até mesmo a perspectiva de sucesso. Então, nessa concepção, eu quero usar justamente essas marcas, eu preciso estar em lugares, eu preciso, né, ter estar em um ambiente que proporcione justamente essa visão de sucesso. Então, passa a descaracterizar o eu para corresponder a toda essa ferramenta, essa articulação de consumo, que é justamente estratégias neoliberalistas. Por quê? Porque eu quero estar naquele lugar, eu quero ser visto dessa forma, eu gostaria de que esse boy padrão ou que essa boy POC me notasse. Porque, obviamente, isso corresponderia à minha necessidade ou ao meu desejo, que pode ser afetivo, pode ser sexual, ou simplesmente pode ser uma questão de momento, né? Você já se pegou fazendo isso no seu cotidiano? Você já se pegou fazendo isso no seu cotidiano? O que assim, de alguma forma, ou negociando, ou se cobrando, ou alguém te cobrando pra ser daquele jeito? Ai, todo dia o povo fala pra mim, você não vai parar de tomar café sem açúcar, não? Você não vai pra academia, não? Ah, você poderia utilizar tal roupa. Eu já olho e falo assim, gente, mas espera aí. Por que dessa imposição em relação ao meu corpo em si? Por que essa imposição em relação à forma, né, de consumo em si? E, obviamente, a gente se pega no sentido de, às vezes, corresponder a essa narrativa e acaba, obviamente, também, né, fazendo aquilo que seria, né, respectivamente, plausível nessa normalidade, que é o consumo, que é o desejo, que é estar vistoso, que é estar, né, no lugar, que é um lugar bonito. Então, é muito comum, de fato, a gente vivenciar e, infelizmente, passar a cumprir essas expectativas, que são expectativas de consumo. Sim, sim. E tu, Jorge? Eu sei que você tá mais, assim, por dentro, porque faz parte quase de, assim, todos os dias precisa de entrar, colher fonte para essa coisa. Para quem não sabe, o mestrado da Jorge é sobre os aplicativos, né? E como é que você tem experimentado isso aí?
A minha relação com os aplicativos, ela sempre foi tóxica, né? De modo geral. Eu acredito que a minha maior dificuldade desde o início foi me manter viva dentro do aplicativo. Porque eu sempre recebo mensagens de ódio, mensagens de deleta o perfil, você não tinha nem que existir, coisas do tipo. E são mensagens que elas chegam de forma gratuita, porque eu não curti os perfis que me mandaram mensagens, nem dei tap, que é uma modalidade que tem dentro Dá um do biscoitinho, Grindr. né? Quase dá um biscoitinho pra ali. gay. E eu não dei o biscoitinho, eu não curti o perfil, eu nem mandei mensagem, mas a mensagem de ódio chega. E o engraçado é que essas mensagens de ódio, elas sempre chegam de perfis que não tem foto. Porque não tem rosto. O boy discreto. Isso, o que é fora Sigiloso. do sigilosíssimo. Uhum. E aí, mas o ódio dele eu até entendo, né? É porque enquanto ele vive o sigilo dele, de muitas maneiras forçado, eu não. Eu vivo livre, liberta dessas amarras. E custa caro pra mim quebrar as amarras, ao mesmo tempo que eu também tenho alteridade para reconhecer que custa caro pra ele se manter no sigilo, mas não justifico as mensagens de ódio. No entanto, não me abalam hoje mais. Então, para os haters que enviam mensagens para mim, um beijo. Um brinde pra eles. Um brinde Aos haters que mandam mensagem de ódio. Sabia que a gente ia ter esse momento Carol com K. Eu sabia! Era o mínimo que eu esperava. E aí, essas mensagens de ódio chegam. E no decorrer da minha trajetória com os aplicativos, o que eu acho válido também a gente pontuar é que a homonormatividade ela não é singular, ela é plural. Então são homonormatividades. Não existe um padrão alcançável, é utópico. A hegemonia ela é utópica. Não existe um gay que vai ser hegemônico. Existe um modelo hegemônico, mas ele é inalcançável. E aí nós temos gradações possíveis para chegar o mais próximo da hegemonia. Mas essa hegemonia ela nunca é alcançada de maneira plena. E o que você... Quais são esses filtros, assim? As Como você gradações- enxerga esses filtros? As gradações, elas são interseccionais. Então, nós temos gradações de raça. Porque nós temos um corpo que é padrão, mas ele é negro. E o fator da negritude, ela coloca ele um ponto atrás de um corpo padrão branco. Mas aí você me coloca uma questão interessante, assim. O que a gente está entendendo como padrão? Porque quando eu penso em padrão, né, não sei se eu me acostumei, eu fui treinado a isso. Eu vejo, né, geralmente eu penso no homem que é musculoso, que ele é muito viril, ou ele vende a ideia de que ele é viril, né? Já cansei de falar com caras assim, ai, sou fora do... Cheguei lá, entendeu? Mas assim, vende essa ideia de que é viril, vende essa ideia de que que o corpo ele é a porta de entrada, né? Ele é aquela janela, é aquilo que chama a atenção. Se coloca num lugar meio que de alfa, macho alfa, sabe? Meio grosso, meio assim, homens que gostam de homens. Quase uma coisa da saúde, né? Homens que fazem sexo com homens, mas eles quase não são gays. Eu acho assim, é essa a ideia, né? A única coisa que diferencia o heterotop, e aí a gente tava caçoando aqui dos heterotops dos bastidores, mas a única coisa que dividem os heterotops desse gay padrão na minha cabeça é o fato de ele fazer sexo com homens e assumir, de alguma forma, que faz sexo com homens. Mas essa é a ideia da normalidade gay. A normalidade gay é o padrão hétero com o adendo da sexualidade homossexual, homoerótica. Então, você, teoricamente, se a gente vai na bibliografia específica, na antropologia, na história, nas ciências sociais, o debate de homonormatividade, ele está centrado nisso. O que é o padrão hétero? Você sabe definir, você sabe. Vocês sabem eu não julgo, não sei nada. Eu não sei nada. Vocês sabem me definir o que é um padrão hétero. O que é um homem hétero padrão? Pega esse homem hétero padrão e tira a sexualidade hétero, descentra ela e eleva a homossexualidade a essa sexualidade.
como sexualidade desse corpo. Nós temos o padrão gay. O padrão gay, ele é, acima de tudo, uma cumplicidade com a heterossexualidade. Uma parceria. É uma parceria, é uma relação de reciprocidade. E é por isso que o padrão gay, ele chega a lugares que corpos como o meu, como o de vocês também, por questões raciais, por questões de performance, não chegam. E por que não chegam? Porque não negociam. Mas há espaço de negociação. E para aqueles corpos que negociam, há lugares ao sol diferente. Mas você acha que vocês acham que a negociação é sempre possível? Eu acho que ela é enviesada. Até o momento em que, obviamente, isso é bom para os sujeitos, ele consegue negociar dentro dos seus limites. Mas eu vou puxar um pouquinho antes, porque a sua fala me traz algumas reflexões. Até mesmo porque, dentro de uma concepção social, né, nós nascemos, de fato, livres e sem essa percepção da sexualidade como nos é imposto atualmente. Pós-advento da questão em si das revoluções industriais, nós passamos a compreender esse sentido heteronormativo, até mesmo por conta da heterossexualidade, porque heteronormativo só vai ser um conceito americano tratado lá na década de 90, nós vamos entender que essa perspectiva da heterossexualidade, ela aparece pra gente para justamente contrapor aí não seria o padrão, mas o conceito de homossexualidade. Olha para você ver a situação, as amarras sociais. Eu tenho que criar um termo, o que é, né, hétero em si, por conta da existência do homo. E aí, dentro desse sentido, eu passo a estabelecer esse padrão, essa conduta, essa necessidade de estabelecer o vínculo em si, aquilo que é socialmente aceito, aquilo que o homem deveria fazer, aquilo que a mulher deveria fazer para ser aceita no seu meio em si. E isso vai se desconstruindo e reconstruindo até, né, essas questões na década de 90. E aí, na década de 90, cria-se o termo heteronormatividade e, posteriormente, para contrapor, nós vamos ter o termo homoafetividade, no sentido também da homonormatividade, logo no início dos anos 2000. E aí isso passa a ser estudado, obviamente, dentro da academia. Até então, isso eram conceitos, né, mesmo que impregnados, mesmo que vivenciados, reprimidos. Então, dentro dessa situação, até mesmo essas discussões já entram num padrão de negociabilidade. De ter que discutir porque é imposto. De ter que discutir porque alguém teve que categorizar o que é heteronormativo, o que é homonormativo, e eu preciso, então, sair da minha torre para ter que falar, gente, pera lá, vamos compreender um pouquinho melhor o que vocês estão falando. Né? Não deixa eu tirar a minha chinelinha de Jesus e jogar na cabeça de vocês, não. Mas, aí entra no que você disse. Isso tudo é negociável? Ora, se isso não é uma situação que vá me colocar em maus lençóis, que vá me retirar da minha, digamos que, vou usar essa palavra, mas não seria mais adequada, a minha zona de conforto em si, eu já passo a ter que negociar a situação. Eu já passo a ter que, pera lá, essa roupa que eu tô usando, ela vai ser socialmente aceita? Esse desejo com o outro que não é correspondente ao meu, né, estilo de vida, será aceito? E a gente passa, então, a dialogar com essa pessoa para achar um meio termo. Eu acho que chega no momento em que a gente tem que se perguntar, nós já estamos aí nos momentos finais do episódio, e aí eu acho que o que tem que ficar muito claro é que a gente precisa de ver muito bem
como que a gente se relaciona e como a gente não inflige a nós mesmos violência. Porque a violência, ela vai ser, eu acho que não só no aplicativo, como na boate, como em qualquer espaço, ela vai ser esse ponto que vai estar sempre presente. O ponto da negociação é o ponto que gera violência. O da não negociação também, de alguma forma, vai gerar violência e sempre tem um preço. Então, assim, já que a gente tá chegando no momento final, para não dar... Tá quase um luto, né? Dar uma ideia de luto, assim, gay não tem paz mesmo, né? Mas para trazer um pouco de esperança, eu acho assim, você que tá aí, que assiste o Feminivinho, você que se identifica como homem gay, espero que fora do padrão, mas saiba, tá? Você aí que é adolescente, porque a gente tem uma galera de 16, 17 anos que tem vindo bastante pro canal. Saiba que você pode ser como você é e ser feliz. É possível. É possível a gente furar essa bolha, é possível a gente começar a negociar outras coisas. Negociar que a afetividade é indispensável, negociar que o carinho é indispensável, negociar que as nossas relações podem ser relações que sejam possíveis de serem vividas, né? E não tão violentas. Para poder dar esse tom assim, de esperança e a gente já encaminhar para o nosso fim, eu quero lembrar aqui, só fazer um merchanzinho, né? A gente encontra todas essas gatas no Instagram, discutindo esses temas no Instagram. O Feminivinho, durante toda a semana, discute estes e outros temas no Instagram e também no YouTube. Hoje eu estou aqui maravilhinda, vestindo novelo, tá bom? Um beijo também para a galera da Action. E eu acho que nós nos vemos por aí, colocando um pouquinho mais de dedo na ferida, também, mas colocando muita esperança e possibilidade de ser gay de outra forma, né? Eu acho que a gente pode terminar fazendo um brinde, falando é possível ser livre e é possível viver da forma como nós vivemos. Um brinde ao Feminivinho, gente. Revolução. Revolução.